Olá pessoal, tudo bem? Quero convidar você a estar conosco em alguns dos nossos programas aqui do podcast. Estamos aqui num projeto novo, é isso mesmo, um projeto novo da IPVO. A gente vai tratar sobre fé e os temas da atualidade. E qual é a relação que esses temas têm com a nossa fé. Então, serão programas abençoadores e esclarecedores. E eu convido você a nos seguir lá no nosso canal do YouTube, IPVO. Combinado? E estamos aqui nesse primeiro programa com os nossos queridos irmãos lá da IPVO, que eu quero que eles mesmos se apresentem. Eu sou o pastor Luciano, sou pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Operária. E estão conosco aqui também dois queridos irmãos, também da IPVO. O primeiro deles, vou apresentar para vocês, é o nosso querido Daniel. Olá pessoal, me chamo Daniel, sou casado com a Jéssica, sou, como o pastor disse, obreiro, aspirante ao ministério pastoral e vai ser um prazer, né, estar aqui com vocês nesse bate-papo, nessa conversa, falando aí sobre a fé em foco. É isso aí. O nosso programa se chamará Fé em Foco. E serão temas maravilhosos que você, a partir de hoje, vai acompanhar conosco. Está aqui também conosco o nosso querido pastor Dalmo Mineirinho, lá de Belo Horizonte. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. E nós estamos então iniciando esse projeto com muita expectativa de poder compartilhar de uma maneira mais aberta, mais informal, por mais tempo com vocês também, acerca da nossa vida e experiência. Eu sou o pastor Dalmo, como o pastor Luciano já disse, eu sou casado com a Ingrid e tenho 3 filhas, tenho 3 meninas, sou um homem de 4 mulheres. Opa. E é um prazer estar aqui com vocês. É isso aí, gente. Então, nós vamos a partir de agora já dar início ao nosso primeiro tema. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, principalmente porque é um tema aí que hoje a gente ouve falar demais, né? O nosso tema hoje é fé e espiritualidade. A gente sabe que há uma confusão por aí, há uma dificuldade da gente pautar e conceituar fé e espiritualidade. Será que são duas coisas semelhantes? Será que são duas coisas diferentes? O que a gente precisa compreender a respeito de espiritualidade para, de repente, não desnortear e desfocar daquele conceito que a gente reconhece como é um conceito saudável das Escrituras? Portanto, eu quero começar, viu, Dani, com você. Eu acho que a gente precisa começar pelos conceitos, né? Opa. Fé e espiritualidade. Tem diferença? O que é fé, Dani? Bom, Heavy, a gente vai chamar assim, né? A gente tem o costume de chamar os nossos pastores de Heavy, né? Heavy Lu, Heavy Down. Então, é isso aí. Vai ver que no nosso bate-papo aqui a gente vai estar falando dessa forma. Bom, eu diria, né, como a Bíblia diz lá em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A gente costuma dizer que a fé é aquela habilitação que o crente tem no coração para crer na salvação da sua alma. E essa habilitação é dada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que imputa essa fé no coração do crente, né? Sim. Através de Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Então, eu diria que fé é essa habilitação que o crente tem para crer na salvação da sua alma através da imputação do Espírito Santo. Então, quer dizer que a fé é um dom. É um dom, exatamente. É um dom que nós recebemos. Um dom de Deus, né? Um dom de Deus que recebemos através do Espírito Santo. Exatamente. Para crer em Jesus, é isso? Exatamente. Eu definiria dessa forma. Pastor Dalmo, e espiritualidade, então, não é a mesma coisa? Então, espiritualidade, a gente poderia dizer, talvez a minha definição mais curta, que seria a fé aplicada ao cotidiano. A fé em movimento, vamos dizer assim. É a maneira como nós vivenciamos, experimentamos a nossa fé. Só um detalhe ainda na definição de fé, a gente percebe que algumas pessoas fazem confusão distinguindo crença de confiança.
E nós entendemos que a fé é as duas coisas. Sim. Ela é tanto a crença quanto a confiança em alguém que é poderoso para prover, para nos dar aquilo que nós não podemos por nós mesmos. No caso, como disse Daniel, a nossa salvação em Cristo Jesus. E a espiritualidade, então, seria essa vivência da fé, né? Tem um autor que daqui a pouco nós vamos inclusive indicar um livro dele aqui, o Paul Stevens. Ele escreveu um livro chamado A Espiritualidade na Prática, e ele diz uma coisa interessante. Ele diz que a verdadeira espiritualidade é mundana, no sentido de que ela começa com uma vivência cristã, uma vivência na presença de Deus, uma vivência como igreja, mas ela perdura por toda a nossa prática de vida, né? Todo lugar onde nós estamos, todas as relações que nós nutrimos, né? Então quer dizer que, se a gente entendeu bem aqui, existe uma correlação entre fé e espiritualidade ou não? Ou uma coisa é a fé e outra coisa é a espiritualidade, Dani? Existe essa correlação? Eu acredito que existe sim. Na verdade, deve haver essa correlação. Eu acho que a nossa espiritualidade ela é nutrida pela nossa fé, né? Vou citar aqui um autor, Philip Yancey. Ele diz que a fé não é trazer coisas em nome de Deus, mas viver de maneira que possamos agradá-lo e glorificá-lo, né? Como o pastor disse, a fé ela é nutrida por essa espiritualidade que busca honrar o Senhor. A gente tem essa ideia, até lembrei agora, o Calvino dizia que o homem nasce com esse senso divinitatis, né? Sim, o senso da divinidade. Então, o homem, por natureza, ele já é um ser espiritual. E a fé, ela nutre essa espiritualidade. Então, eu acredito que há essa correlação. A gente não pode fazer uma dicotomia, uma divisão, dizendo, não, a minha fé é divorciada da minha espiritualidade ou vice-versa. Eu acredito que a verdadeira espiritualidade, como a gente vai tratar aqui, ela é nutrida por uma fé genuína. Então se nós entendemos bem, é impossível você ter uma espiritualidade sem fé? Eu acredito que sim. É impossível você divorciar a sua espiritualidade da fé. Eu acho que a fé é esse combustível que nutre a nossa espiritualidade, que dá esse gás, que dá, né, essa ênfase para uma espiritualidade saudável, né? Acho que é isso. Sim, eu acrescentaria, pastor, que na verdade a gente está falando de uma espiritualidade cristã. Quando nós pensamos numa espiritualidade segundo o conceito de outras pessoas, elas até conseguem fazer uma dissociação, uma separação. Sim. Mas quando nós pensamos numa espiritualidade cristã, não. E lembrando que espiritualidade é um termo que tem origem nessa vivência cristã. Sim. Então, o termo desde a sua origem, ele chama para essa realidade de uma fé experimental. É a maneira como a fé é exercitada. É a maneira como a fé ela sai do templo, ela começa no templo, ela começa na relação com Deus, mas ela alcança as ruas, ela alcança todas as relações, todas as pessoas com quem nós, né, compartilhamos a vida. Então nós não guardamos a nossa fé para o domingo. A nossa fé ela dura toda semana. É mais ou menos essa ideia. É porque a gente também, às vezes, a gente tem às vezes a ideia de que a espiritualidade só se dá no conceito da igreja. Por exemplo, por muito tempo se teve essa ideia de fazer uma dicotomia no sentido, uma divisão de que eu sou espiritual enquanto eu estou no culto de domingo e o meu trabalho, a minha vida, né, que a gente chama vida secular, ela não envolve a espiritualidade. Nós entendemos o conceito que nós estamos trazendo aqui, que a espiritualidade ela envolve toda a totalidade do que nós fazemos. Porque, claro, como a teologia reformada ensina, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. A gente busca viver de acordo. Então, eu não sou só espiritual. A gente não vive essa divisão do mundo, entre aspas, do secular e de Deus. Então, na igreja eu sou espiritual, no meu dia a dia eu não preciso dessa espiritualidade. A gente entende que a espiritualidade, verdadeira espiritualidade, ela engloba a nossa vida, ela engloba o que nós fazemos, nosso dia a dia, seja no nosso trabalho secular, seja em todas as áreas. Porque às vezes as pessoas pensam assim,
o pastor é espiritual porque ele trabalha para Deus. O músico é espiritual porque ele toca para Deus. Sim. Eu não sou tão espiritual, né? Porque, de repente, eu não sei fazer nada. A gente não entende dessa forma. Sim. A gente entende que a nossa espiritualidade envolve tudo que nós fazemos, né? Eu não sei se existe esse termo espiritualismo, mas talvez seria uma boa definição, né? Essa visão que a gente percebe de que as pessoas fazem uma dicotomia entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material. E isso não tem relação com as escrituras e com a fé cristã. Para nós, a espiritualidade é vivida em tudo. Né? Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Mesmo nas coisas materiais, nós estamos, na verdade, diante de Deus. A nossa vida é o tempo inteiro vivida diante de Deus, para a glória de Deus. Então, é mais ou menos essa percepção aí. Eu gostei daquilo, pastor, que o senhor falou sobre a origem da espiritualidade, porque eu acho que isso é importante, você que nos assiste, compreender um pouco, né? Porque hoje, espiritualidade parece que virou um termo genérico. A pessoa pode, assim, ter vários vieses e, de repente, ela se achar ou, né, ela buscar uma espiritualidade. Então, aquilo que o senhor falou é importante, que a espiritualidade nasceu no seio do cristianismo, inclusive no século XVI, né? Esse termo tem muito a ver com a igreja e tem muito a ver com a fé e o testemunho cristão que nasceu esse termo espiritualidade. E ele foi, então, a partir do século XVIII, né, principalmente com o iluminismo, ele ganhou uma conotação assim, divorciado do cristianismo. Mas isso é importante a gente compreender que a verdadeira espiritualidade, o conceito clássico da espiritualidade está ligado ao cristianismo, ao ser cristão, ao testemunho cristão, não é? Diante de Deus e diante dos homens. Então, a espiritualidade não é você assim, subir numa montanha, fazer meditação transcendental e, de repente, você achar que daí você tomou uma aura assim, de divinização, porque você é uma pessoa espiritual. Quer dizer que não é isso. Então, espiritualidade é você tomando café, você com a sua família, você jogando futebol, você jogando seu beach tênis, você no lazer, no trabalho, na igreja, na escola. Quando você vive essa fé na prática, é isso, eu acho que nós entendemos isso. Quando você vive a sua fé na prática, no cotidiano da vida, e tenta, não é, viver para a glória de Deus e viver conectado com o Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo, então quer dizer que você é uma pessoa espiritual e você tem uma espiritualidade saudável. É isso mesmo? Porque, por exemplo, se você que nos ouve pratica ou crê numa outra religião, vamos supor, você é um budista, você é até às vezes um ateu, mas de certa forma você, né, se encanta com algumas coisas da espiritualidade, mas uma espiritualidade assim, centrada em você mesmo, uma espiritualidade que você entende que serve a você mesmo. Isso, então, está divorciado disso, né? Isso não é uma espiritualidade, né, pastor, então? Exatamente. Eu penso que talvez auxiliaria a gente a entender isso, essas pessoas também a compreenderem, pelo menos na nossa definição de termos, na nossa visão sobre espiritualidade, que a Bíblia diz que Deus é espírito e que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que há uma relação espiritual entre o homem e Deus. Então, no nosso entendimento, à luz das Escrituras, não tem como divorciar a vida prática da vida de fé, da vida com Deus, vamos dizer assim, dessa relação com Deus. Então, para nós não existe espiritualidade sem uma fé baseada em Deus, sem uma fé solidamente baseada nas Escrituras, que são a revelação de Deus acerca de todas as coisas. Então, basicamente, creio que isso. O Dr. Eugene Peterson, numa das introduções de um livro, eu acho que o Dani vai mostrar esse livro para nós no final, ele diz que espiritualidade tem a ver com o espírito, mas espírito com letra maiúscula. A espiritualidade não tem a ver, a priori, com espírito com letra minúscula, ou seja, não é algo que parte do homem para o homem. Você me entende? É algo que parte de Deus para o homem. Porque a palavra espiritualidade vem da palavra espírito. E tem a ver com Espírito Santo. Algo de Deus que habita em nós e nos habilita, não é isso? Exatamente. A desenvolver essa vida espiritual em todos
as conexões em todas as práticas da nossa vida. Exato. Eu acho que ficou claro, né? Sim. Perfeito. É isso mesmo, Dani? É Tem isso. alguma coisa mais a colocar aí? Não, é perfeito, é isso mesmo. A gente crê que a nossa espiritualidade, em primeiro lugar, ela está ligada a Deus, né? A gente não tem não divorcia essa ligação com Deus, né? Como eu disse, é essa semente que a gente tem, que a gente nasce. Por mais que a pessoa, de repente, não é um cristão praticante, ela tem essa noção. Só que a gente entende que a verdadeira espiritualidade, ela deve estar ligada, como o senhor disse, com Deus. Tem essa conexão com Deus. Não tem... A gente até tem surgido o argumento aí de uma espiritualidade individual, né? Ou, como a gente vai indicar aqui, o Ricardo Barbosa, um autor, chama a uma espiritualidade narcisista, onde é o que a gente tem visto, a pessoa, se eu tô bem, tá bom, não importa o outro. A gente Então, a entende... espiritualidade funciona, né? Funciona. Se eu me sinto bem, se eu sou assim, aquele cara realizado, então eu estou no caminho certo, é isso, né? Não individual, né? A gente entende o que eu tô trazendo aqui como espiritualidade narcisista, é esse conceito que a gente tem visto de uma espiritualidade à parte de Deus e das pessoas. O que eu quero, o que eu busco, né? A minha autorrealização, autossatisfação e a minha autoimagem. Então a gente acredita que isso não exista, né? A espiritualidade, em primeiro lugar, ela está ligada, como o senhor falou, ao Espírito, a Deus. Em segundo lugar, ela tem algumas etapas aí que a gente vai trabalhar, que é essa espiritualidade comunitária, né? Essa espiritualidade que participa do outro também. Foi bom você tocar nisso, porque eu acho que é um ponto importante para a gente ver. A pergunta, então, é o seguinte, já que você tocou nesse ponto, será que pode a espiritualidade, quando a gente fala de espiritualidade, nós já definimos aqui, né? Você, meu querido ouvinte, já sabe, né? A verdadeira espiritualidade, essa espiritualidade saudável que a gente vê que é conectada a Deus e às Escrituras, será que então ela pode ser divorciada da comunidade de fé? Porque hoje tem esse conceito de o sujeito é espiritual e há uma coisa muito intrínseca, né? Uma coisa muito individual. A espiritualidade ela tem a ver com essa coisa individual do eu, ou ela também tem algo a ver com a comunidade de fé, com a igreja? Pastor? Então, nós entendemos que Deus, nós estamos colocando Deus como a base da espiritualidade, né? Entendendo isso à luz da própria revelação de Deus nas Escrituras. O próprio Deus é relacional, né? A gente chama na teologia da economia da Trindade a relação entre as pessoas da Trindade, ou seja, a relação do próprio Deus consigo mesmo. E Deus é relacional ao ponto de criar o homem e se relacionar com ele. O Deus da fé cristã não é apenas o transcendente, né? O totalmente outro, não é um Deus apenas grande ao ponto de ser diferente da sua criação, mas ele é um Deus também relacional, ele é um Deus que se revela na história de maneira pessoal e da mesma forma ele nos criou para relacionar com o próximo. Então a nossa espiritualidade ela começa em Deus, mas ela inclui também necessariamente o outro. Não há como se falar numa espiritualidade sem que o outro esteja sendo visto dentro dessa dinâmica, né? Dessa dinâmica de uma fé, de uma espiritualidade que é comunitária. Entendi. Então o senhor está dizendo que para ser saudável, essa espiritualidade tem que contar com o auxílio da comunidade, é isso? Eu diria que a gente tem dois extremos, talvez, para poder tratar desse assunto. Esse de uma espiritualidade que é desconectada do outro, da comunidade, uma espiritualidade individualista, e o outro talvez seria uma espiritualidade que é vivida apenas no comunitário, apenas na igreja. E nós estamos dizendo que a nossa percepção da espiritualidade, ela extrapola, ela começa no comunitário, ela começa na igreja, mas ela alcança as ruas, ela alcança o viver cotidiano. Isso inclui não apenas a comunidade de fé, mas o outro em todas as relações com que nós nos colocamos, né? Dani, uma coisa que eu queria pontuar aqui que o pastor disse. Mas Jesus, por exemplo, no Sermão do Monte, lá em Mateus 6, quando ele fala das práticas piedosas em secreto, né? Ele fala da oração. E ele fala o seguinte, olha, quando você orar,
Você entra no teu quarto, né? Fecha a tua porta e ora em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Puxa, né? Tá aí, a espiritualidade sou eu e meu Deus. Eu entro no meu quarto, então tá tudo certo. Eu não preciso mais fazer parte de um corpo, de uma igreja, porque Jesus falou que se eu quiser orar e desenvolver essa comunhão com Deus em oração, eu posso fazer isso dentro do meu quarto. Como é que é isso? É só isso ou tem mais alguma coisa? Tá aí, né? Uma boa pergunta. Mas o que a gente pode dizer, né? O Paul Turner, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, ele diz que há duas coisas que a gente não faz sozinho. Uma é casar e a outra é ser cristão. Ser um cristão espiritual, né? Eu vejo que a grande questão hoje que as pessoas têm confundido é intimidade com intimismo, né? Quando a gente fala intimismo, é essa questão minha, individual, só eu. E intimidade, claro, a gente tem esse momento com Deus, mas o próprio Jesus, né, a própria Bíblia diz que o que você ligar, dois concordarem na terra, será concordado no céu, né? Então, eu acredito assim que nós não estamos dizendo que nós não podemos ter essa espiritualidade, a parte de Deus e também a parte do outro, mas que, no entanto, nós temos essa intimidade com Deus, né? Eu até trouxe aqui o Salmo 25:14, ele diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer sua aliança. Então repare que quando o salmista ele diz aqui que a intimidade do Senhor é para os que o temem, ele está dizendo que há uma relação de temor e intimidade. Então a gente acredita, como o senhor disse aí, que quando a gente entra, né, para falar com Deus, nessa intimidade nossa com Deus, há essa relação de temor com a nossa intimidade. Porém, a nossa intimidade, a nossa espiritualidade, ela está ligada com o outro, porque nós vamos ver em vários textos da Bíblia essa ligação do corpo, da igreja, com a comunidade. Então, eu acredito, não sei se essa linha de raciocínio é a que a gente está seguindo, mas eu acredito que seja isso, né? Sim, eu queria acrescentar que acho que duas questões importantes. A primeira é escriturística, é bíblica. De fato, Jesus disse isso. Entra no teu quarto, ora em secreto e teu pai te recompensa. Então o cara pensa, não, tá bom, tô na bênção. A nossa fé, ela começa mesmo no secreto, ela começa numa relação pessoal com Deus. Mas o mesmo Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos, ali ele estaria no meio deles. E como disse o Daniel, e aquilo que eles concordassem, isso ele faria. O que Jesus está mostrando? Que há valor na piedade pessoal, na intimidade com Deus, nessa fé mais de uma prática devocional dentro da sua casa, no seu íntimo com Deus, mas que ali é o lugar onde tudo começa e não onde tudo termina. Talvez essa é a grande questão. Talvez um outro exemplo que nós daríamos, e nesse ponto eu creio que católicos e protestantes eles vão pensar muito parecido. Nós cremos que a leitura das Escrituras de maneira devocional é fundamental para um cristão. Você precisa conhecer a Bíblia, você precisa ter o seu tempo de ouvir Deus falar. E Deus fala como? Deus fala na Bíblia. No entanto, nós entendemos que Deus ele chamou homens, capacitou homens para que de maneira autorizada por Deus, de maneira preparada, eles se devotem ao estudo, ao aprofundamento das Escrituras para anunciar o Evangelho. E onde eles fazem isso? Na comunidade. Não tem como divorciar a vida comunitária. Então é muito importante que eu leia a minha Bíblia no meu secreto, no meu devocional, mas também é muito importante que eu esteja com o povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus sendo pregada. Então essa é uma questão escriturística. Tem uma segunda, quem sabe depois a gente compartilha. Pois é, porque geralmente é o seguinte, a pessoa para defender um ponto de vista pessoal, que às vezes é uma opção dele, por exemplo, uma espiritualidade assim, como o Dani disse, intimista, tipo, não, eu vivo bem porque eu já tenho a minha espiritualidade, então eu estou tranquilo porque Jesus falou que entra no teu quarto. Então é o seguinte, a pessoa pinça um versículo para servir de reforço para um pensamento e uma prática dele. Mas o grande problema é que ele se esquece dos outros textos.
de ler a Bíblia como um todo. Por exemplo, Mateus 6 vem depois de Mateus 5. E Mateus 5, Jesus fala assim, quer ver? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. E a luz ali não é a luz de Cristo, não. A luz ali é o testemunho, é a espiritualidade no mundo. Então veja bem, antes dele falar para você entrar no seu quarto e orar em secreto, ele fala que a sua luz tem que brilhar diante dos homens. Mas aí essa pessoa, né, talvez enganado, não sei, que pega somente o entra no teu quarto e se esquece que esse entrar no quarto, essa abscondicidade da fé, né, onde você tem esse momento íntimo com Deus, ele é para ser vivido lá fora. Ele é para ser exemplificado lá fora. A sua luz não tem que brilhar dentro do quarto. Entende? A sua luz tem que brilhar diante dos homens. Exatamente. E aí a gente, então, começa a ter um escopo mais completo das Escrituras. Então, isso é interessante. E eu queria lançar Pera aí, Daniel, eu quero lançar uma pimenta aí, entende? Hoje em dia tem um movimento fortíssimo dos desigrejados, né? A gente tem que tocar nesse assunto porque nós estamos falando sobre espiritualidade comunitária. É possível a pessoa gozar dessa espiritualidade saudável das Escrituras, sendo um desigrejado, e de repente fala assim, não, eu sou espiritual, eu sigo a Cristo, eu amo a Cristo. E aí ele entender que ele tem uma espiritualidade sadia, mas não frequenta, não se relaciona, não serve, não cresce, não compartilha com a comunidade de fé. É possível isso? Não sei, Rev, o senhor quer responder? Deixa eu falar alguma coisa. Então, eu compartilho da ideia de que um cristão ele pode, inclusive, de alguma forma, passar por um momento de crise na fé, de alguma crise pessoal, que de alguma forma, às vezes, isso o torne desconectado da comunidade. Mas o problema não é a igreja, o problema é ele. A crise é dele, a crise não é da igreja. Porque suponhamos que a igreja esteja um caos e ele então tenha percebido que a igreja se desvirtuou. No mínimo, ele é omisso na sua missão de fazer parte da igreja e mudá-la. Então, na verdade, é uma crise pessoal. Nós entendemos que o ordinário, o comum, à luz das Escrituras, é que um cristão ele esteja conectado a outras pessoas. Até interessante, o senhor citou Mateus 6 e na sequência, depois que Jesus diz, entra no teu quarto, faz a sua oração secreta, sim, os discípulos viram para Jesus e dizem assim, Senhor, mas nós não sabemos orar. Isso está no Evangelho paralelo, né? E Jesus então ensina a oração. E a oração que Jesus ensina não é meu Pai que está nos céus. Isso. Exato. O meu pão coloca sobre a mesa. Não, a oração é toda no plural. É o Pai nosso. Pão nosso. Pão é nosso. Tudo é nosso, na verdade. Então é muito claro que essa espiritualidade ela é uma espiritualidade vivida na presença do outro, né? Isso é muito importante. Vivida na comunidade, né? Uma experiência interessante, rápida de compartilhar, que era outra questão que eu citei lá. Eu e o pastor Luciano, nós tivemos agora no ano passado, no Egito. Sim. E uma das visitas que nós fizemos foi a um monastério. Foi um tempo muito agradável ali. Fomos muito bem recebidos pelo irmão João, sim, que é o líder ali do monastério. Ele é um cristão copta. Isso, é um monastério da igreja copta. E o que me chamou a atenção? Mesmo a vida monástica, ela é vivida na presença do outro. Eles estão ali no monastério, mas primeiro, eles estão em comunidade, eles ministram a palavra uns para os outros, eles oram uns com os outros. Segundo, eles estão ligados comunitariamente à região, ao povo, ao bairro ali do entorno. Então eles plantam algumas coisas que eles servem à comunidade, ou seja, eles estão em contato com as pessoas. E até mesmo a comunidade de fé, a igreja da cidade, vez ou outra eles estão ali também ligados, pregando, compartilhando algo, né? Então é muito claro que nessa espiritualidade cristã não tem como fazer esse divórcio da comunidade, né? Não cabe. E se puder acrescentar, assim, eu penso muito, meus revs, que uma das metáforas que mais Paulo gosta de usar é a metáfora do corpo, né? 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, ele fala muito sobre o corpo. E pensando nessa questão da espiritualidade interligada, eu penso assim, eu sempre penso,
a gente tem o nosso corpo. Se eu corto o meu dedo, o meu dedão, coloco ele de lado, o que vai acontecer com ele? Ele vai apodrecer. Sim. Por quê? Não tem radiação, não tem sangue, né? Não E tem o corpo circulação. também vai sentir dor, né? Vai sentir, mas o restante do corpo até cicatriza, porque acaba... Eu penso que um cristão à parte, né, que a gente até usou o termo aqui que tem se difundido, né, desigrejado, ou uma espiritualidade individual. Eu sigo a Deus do meu jeito, eu não preciso de igreja, porque de repente a igreja é imperfeita. Tem pessoas, até o pastor uma vez em um dos seus sermões disse, né, se você encontrar uma igreja perfeita, não vá para ela, porque você vai deixar ela imperfeita, né? Claro. Nesse sentido. Então a gente não deve pensar nisso. Principalmente, eu acredito que as pessoas elas têm muito essa ideia de perfeição pelo próprio contexto que a gente vive, esse contexto da alta performance, né? Então a gente tenta enxergar no outro ou na comunidade que a gente está essa alta performance. Mas eu penso assim, falando de espiritualidade individual, que nós cremos que não existe a parte da igreja, não existe a espiritualidade. Eu acho que a verdadeira intimidade com Deus é a participação da aliança, né? A gente participar com Deus da aliança que ele tem com o seu povo. Então eu acredito que é isso. Se de repente você que está nos assistindo tem pensado, puxa, mas a igreja não tem pessoas perfeitas, mas é justamente isso. O Senhor Jesus disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, e nós estamos ali como comunidade, cada um, né, buscando o Senhor e compartilhando entre si essa espiritualidade, né? Como o Paulo diz, o corpo, né? O corpo tem vários membros, cada membro tem a sua função, tem a sua atividade, e todos trabalham para a edificação do corpo. Então, eu penso nessa forma, dessa maneira aí, que não existe espiritualidade individual, né? Pois é, e quando, por exemplo, a gente se depara, ou a gente lê, ou a gente vê, inclusive testemunhos de pessoas, e essas pessoas de muita projeção, às vezes, em vários ramos aí do mundo, essa pessoa, assim, tendo uma aura de espiritualidade, assim, que ela faz questão de mostrar que ela é uma pessoa espiritual, tipo, parecendo que ela é superior, dando, assim, parecer até uma divinização da pessoa, porque ela cultiva uma espiritualidade, e isso aí, de repente, faz dela uma pessoa diferente, uma pessoa separada, uma pessoa iluminada, não é? A gente, às vezes, se depara com isso aí, com a pessoa falando que é uma pessoa que tem uma espiritualidade elevada, mas no sentido da própria pessoa, não é? Se parecer assim, né? Ou tomar o lugar de Deus, ser uma coisa, uma divinização do ser. Isso existe ou isso não existe? Ah, existe sim. Muito. Isso existe. Tipo, olha, não toca porque ele é ungido do Senhor. Uhum. Não, aquele homem, sendo cuidado para falar com ele, porque ele é muito espiritual. E aí a pessoa e as outras que estão ao redor criam uma aura de divinização da pessoa. Aí eu pergunto, isso é saudável na espiritualidade? Eu chamaria de espiritualidade estética. Né? Claro, né? Fazendo uma ressalva, a estética em si não é problema, né? Tem gente que acha que a fé cristã até pega às vezes lá Eclesiastes, fala que tudo é vaidade, então que você não pode se cuidar. A fé cristã não é só ética, né? Ela é estética também. E aí a né? pessoa acha que não pode se cuidar porque isso é vaidade. Vaidade lá é outra coisa, não é esse autocuidado, né? E o Deus das Escrituras, ele valoriza muito a estética, ele cria o belo, é ele que traz o belo à existência, ele que cria o mundo que nós conhecemos com toda a beleza que nós conhecemos, né? Deus é extremamente criativo e demonstra isso de maneira bela. Até mesmo quando a arte, vamos dizer assim, invade a igreja, quando Deus ele ordena que fosse construído o tabernáculo, tinha beleza lá que não tinha um propósito específico. Então nada contra a estética, mas apenas a estética. Esse é que é o problema. E é muito fácil você gerar uma imagem externa, exterior, para as pessoas de algo que não condiz muitas vezes com a realidade.
Então eu diria, qual é a prova dessa espiritualidade? Ela precisa ser provada no convívio com o outro. É na comunidade, é na comunhão. É muito bonito ver na rede social, mas isso aí como é que é na vida prática? Como é que é dentro de casa? Como é que é isso na comunidade de fé? E em geral, pelo menos é a minha, né, não consigo escapar um juízo, a minha percepção é que a maioria dessas pessoas são desconectadas da comunidade. É muito bonito e ao mesmo tempo muito reservado. Talvez porque tem algo ali que não é muito bom para se mostrar. Só complementando o que o Heavy disse, eu acredito assim que a gente tem muito dessa divinização do ser, né? Se assim a gente pode chamar, justamente por conta das redes sociais, né? Quando você abre e, gente, de forma nenhuma a gente está demonizando rede social, pode ter, inclusive... Inclusive nós estamos aqui numa delas. E pode seguir a gente aí também, tá? Não é isso. Mas eu digo assim, essa autoimagem, busca da autoimagem, da autorrealização, porque assim, a gente não posta nada ruim, essa é a verdade. Então, eu estava esse tempo atrás conversando com uma pessoa e a gente tava falando sobre isso, para postar um prato, a gente ajeita ali e tal. Prato comido a gente não posta, exatamente. né? Quando eu acordo, ninguém posta uma foto com o olho inchado, remela no olho, não, vai lá, lava o rosto, passa um gel no cabelo. Mas eu digo assim, que muito disso, dessa autoimagem, dessa autopreocupação, traz também essa divinização do ser, onde a pessoa ela está em busca dessa espiritualidade, e aí eu trago novamente o termo que o Ricardo Barbosa traz para a gente, essa espiritualidade narcisista, né? Aquela do mito de Narciso. Eu, de repente, depois pode até compartilhar esse mito, mas no sentido de que é o meu, é o eu, então é a minha busca, então eu estou ali sempre buscando divinizar o ser. Na verdade, tudo isso que a gente tem vivido, visto, presenciado e compartilhado aí na nossa sociedade nada mais do que aquela velha frase da serpente, né? Sereis como Deus, né? Deus. Então a gente vê nesse sentido essa divinização, eu pontuando aqui, complementando o que o Heavy Dalmo disse, justamente porque a gente tem essa preocupação da nossa autorrealização e autoimagem que eu estou passando. No fim de tudo, a gente quer ser como Deus, então sempre transparecer essa espiritualidade divina, né, que a gente tem. O Eugene Peterson fala que esse pecado de Gênesis 3 é o pecado primordial do ser humano, né? Não querer considerar Deus e considerar a si mesmo como Deus. E talvez essa divinização, fruto de uma espiritualidade distorcida, é o pecado primordial, né? É você não querer lidar com Deus. Porque para querer lidar com Deus tem que ter o quê? Tem que ter obediência, não é? Tem que ter renúncia, tem que ter sacrifício. Jesus disse que a porta é estreita, o caminho é apertado. E é muito mais fácil você querer lidar só consigo mesmo, sendo você o seu Deus, do que uma espiritualidade que lida com Deus. Porque a espiritualidade que lida com Deus tem a cruz, né? E Jesus já disse isso reiteradas vezes nos evangelhos. Se alguém quiser vir após mim, a primeira coisa que ele disse é o quê? Tome a sua cruz. Mas eu acho que essa divinização do ser humano, fruto de uma espiritualidade, na nossa opinião, né, equivocada, é algo que não quer lidar com isso, né? Você vê que a figura de Jesus pregada naquela cruz, desonrado, humilhado, ensanguentado, cheio de hematomas, não é uma figura que agrada, não é verdade? O Daniel falou uma coisa bacana. Será que se Jesus vivesse hoje, ele faria uma selfie da cruz e colocaria numa rede social? Talvez não, né? Talvez ele pudesse fazer uma selfie, claro, estou brincando e estou dando um exemplo, né? Meio grotesco, mas só para você ver. Talvez ele faria uma selfie dele sendo elevado aos céus, né? Com aquela figura majestosa com os anjos, aí sim, aí ele bateria uma selfie, não é? Mas a gente não pode esquecer
que é na cruz do Calvário, na vergonha e na desfiguração do ser de Cristo, que está a verdadeira espiritualidade do cristão. Então, isso é muito importante para a gente não cair no erro, né, de Gênesis 3. Querer ser como Deus. E partindo... meu ref, pode ir. Não, pode. Não, eu ia já também jogar um temperinho aqui na mesa, que partindo dessa questão, a gente tem visto muito a alta crescente de algumas teologias, né? Alguns têm chamado teologia do coach, outros têm também chamado teologia da prosperidade afetiva, né? Do ser, do eu. A gente tem visto e acompanhado como tem crescido isso, justamente crescido por conta desse ponto, da gente estar tirando do centro quem realmente deve estar, que é Deus, e colocando o ser humano, o homem. Então, a minha autorrealização, satisfação em busca. Então, não tem mais autonegação, né? Não tem mais renúncia, tem prazer, tem busca, tem você pode, você nasceu para isso. Não que a gente não possa conquistar as coisas, Sim, não é isso, tá? A sim, gente até no claro. começo disse que a nossa espiritualidade está ligada justamente com o nosso cotidiano. Sim. A verdadeira espiritualidade a gente entende à luz da Bíblia que é para a glória de Deus em tudo que a gente faz. Só que muitas vezes a gente tem tirado esse centro. E aí fica essa espiritualidade perdida, né? Ataca para um lado, ataca para o outro e a gente acaba se perdendo nesse caminho, né? O pastor vai falar alguma coisa, mas eu queria, pastor, que se eu pegasse o gancho ali do Sim. Dani também, mas eu queria só apimentar um pouco. Mas de certa forma, essa espiritualidade, ela não nos torna pessoas melhores, ela não assim, nos aproxima mais de Deus, e isso não corre o risco daqueles que estão ao nosso redor também nos virem de uma forma assim mais santa. O que eu queria pontuar, então, vou ser bem breve pontuando primeiro, porque o senhor disse algo que eu achei muito interessante, depois iria mesmo para aquilo que o Dani trouxe. Essa figura que o senhor apresentou da cruz, né, é o que Isaías apresenta no capítulo 53, né, quando ele fala que Cristo não tinha beleza nem formosura que atraísse. Ali o texto não está falando que Jesus era feio, na verdade está falando sobre essa dinâmica do Cristo crucificado, né? Há uma renúncia, há uma entrega. A espiritualidade ela inclui isso. O problema da espiritualidade contemporânea é que ela inverteu. Ao invés de se pensar numa entrega, numa renúncia nessa relação com Deus, ela colocou aquilo que eu recebo, né? Aquilo que eu busco, aquilo que eu conquisto, né? E olhando para o que o Dani disse, né? Eu acho trágico perceber que muitas pessoas são fruto do seu tempo e não conseguem perceber isso. Né? Então, por exemplo, você tinha na Idade Média muita gente que achava que o problema do ser humano era o diabo, o problema do ser humano era o pagão. Né? Você tem na Idade Moderna muita gente achando que o problema do ser humano é a fé, o problema é a crença, a razão vai libertar o ser humano disso. E para mim o problema na pós-modernidade, no tempo que nós vivemos, é justamente porque nós tiramos tudo isso e colocamos as afeições no lugar. Nós colocamos, né, as sensações no lugar. Então nós divinizamos essas coisas e nós ignoramos todo o resto. Né? Então é óbvio que essa espiritualidade ela vai tocar o outro. Uma vida realmente transformada pela fé, alguém que encarna essa espiritualidade, isso de certa forma tem relação com o outro. O problema não é o estético, o problema não é o que o outro vê. O problema é fazer isso de uma maneira artificial. Né? Eu diria, por exemplo, o bom maquiador não é aquele que transforma o rosto de uma pessoa, mas é aquele que ressalta as suas características demonstrando algo belo. Né? O bom marketing não é aquele que vai vender um produto que não é o produto que está sendo anunciado, mas é aquele que vai expor as melhores qualidades daquele produto. Da mesma forma, uma boa espiritualidade, ela não vai ignorar esse lado estético, esse lado que toca o outro, mas ela não começa aí. Ela começa no interior. É o coração transformado, é algo que realmente é vivido diante de Deus e que naturalmente vai também tocar o outro. Quer falar, Dani? Não, Pode falar. lembrei de um texto, né? A gente fala
o senhor compartilhou assim que as pessoas podem pensar, nossa, mas ele está mudado de repente. Um dos textos que mais me traz temor assim no coração é Mateus 7, quando muitos vão chegar diante de Jesus, dizer, mas eu preguei, eu batizei, expulsei demônio, operei maravilhas, milagres. Mateus 7. Mateus 7. E Jesus vai dizer, nunca te conheci. Então a gente tem que tomar esse cuidado, que a gente está pensando aqui, trabalhando, é que a espiritualidade, sim, saudável, ela vai trazer, as pessoas vão evidenciar normalmente os frutos, né? Mas sempre, como o pastor disse, a gente tem que olhar para o nosso coração e ver a motivação. Que às vezes a prática até está correta. A igreja, ou né, a pessoa acha, se divorcia da igreja, mas acha que está sendo um espiritual porque lê a Bíblia, porque ora, mas a igreja, a comunidade eu não quero saber, ou outras pessoas que têm essa espiritualidade aflorada, dizem, não, mas eu sou espiritual porque eu medito, eu faço isso, eu faço aquilo, eu coloco versículos na rede social, então eu sou espiritual. Mas aí o grande perigo é qual é a motivação? Voltando no início, essa espiritualidade, ela está nos ligando a Deus, ela está nos colocando em ligação com Deus, ou eu estou divinizando a nós mesmos. Mostrando eu sou espiritual, me divinizando para as pessoas, ao invés de olhar para Deus e falar, nossa, como Deus fez uma obra na vida daquele ser humano, vai dizer, nossa, como aquela pessoa é diferente, como aquela pessoa é um ser que tem uma áurea diferente. Então, pensando nisso, eu sempre penso nesse texto de Mateus 7. Né? Como que está a nossa motivação? O interessante, o Dani falou um negócio que eu me lembrei aqui de uma coisa interessante. A gente lê, às vezes, as Escrituras, mas não percebe os detalhes, né? A gente vê que Jesus foi preso à noite, né? Ele estava no jardim, lá no Getsêmani, e havia um sinal de um daqueles que o traíram, Judas. E ele disse o seguinte, olha, nós vamos chegar, eles estavam com tochas. Por quê? Porque estava escuro, mas as tochas iluminavam. Né? Então, não significa que estava tudo escuro e ninguém enxergava nada. Eles chegaram com tochas e paus. E ele disse assim, olha, aquele que eu beijar é esse. Não sei se você já reparou nesse texto. Por que ele disse isso? Por que ele quis identificar Jesus com um beijo? Porque Jesus era uma pessoa comum. Era um homem comum. Era uma pessoa que, se você olhasse para ele, você não o consideraria o que ele era. De tão semelhante ele era entre os seus discípulos. Foi preciso um beijo para identificar Jesus, porque, veja, ele não tinha uma aura, ele não tinha uma luz, ele não tinha aquele semblante, né, que você fala, nossa, ele é Deus. Não. Judas teve que dar um beijo na face de Cristo para os próprios soldados reconhecerem que ele era. Por quê? Porque senão não reconheceriam. E aí, de repente, a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas que, me desculpe o termo, se acham, né, espirituais e que, de repente, ganham para si um status até maior do que o próprio Cristo. Né? Exatamente. Isso é verdade. Ia falar alguma coisa, meu pastor? Ia. Justamente sobre essa questão dessa espiritualidade, eu pensei em algo prático aqui. A gente vê muitas pessoas que, por exemplo, elas, na ânsia de viverem uma espiritualidade correta, saudável, elas vivem uma vida divorciada do comum. Então elas entendem que elas precisam passar muitas horas em oração, muitas horas em estudo bíblico, muitas horas na igreja, e aí vai para o outro extremo. E muitas vezes a relação dentro de casa fica comprometida, a relação com a sociedade fica comprometida. Então, quer dizer, essa espiritualidade ela toca o outro nesse sentido, né? De uma espiritualidade saudável, ela vai tornar o lar um lugar melhor. Né? Ela vai necessariamente passar por uma família que vive de maneira simples, comum, cotidiana, os efeitos dessa espiritualidade. Né? E não algo assim de um se retirar da vida. Né? Não é isso que Jesus nos chamou. Né? Então, com base nisso aí, meu pastor, existem algumas práticas bíblicas para você desenvolver uma espiritualidade saudável? Será que é você, então, de repente, fazer um retiro assim num monastério e ficar lá assim um mês
orando, só comendo verdura e só cantando. Isso aí auxilia? Existe na Bíblia alguma prática assim que desenvolve de forma eficaz e bíblica a nossa espiritualidade ou não? Cada um escolhe o jeito que quiser desenvolver a sua espiritualidade. O que você acha? E aí, meu rap? Vamos lá. Então, eu entendo que sim, existem algumas coisas que a Bíblia coloca como práticas devocionais, práticas do exercício dessa fé diante de Deus, mas eu diria que o nosso grande desafio, na minha opinião, é aquilo que extrapola isso. Como eu citei lá o Paul Stevens lá no início, a verdadeira espiritualidade é mundana. Ele cita, o exemplo que ele usa no livro dele é Jacó, e ele mostra o seguinte: Jacó, ele tinha uma percepção muito clara de que ele precisava ser abençoado por Deus. E isso tem um lado positivo, porque é um reconhecimento de que Deus é Deus e ele não. Deus é suficiente e ele não. E ao mesmo tempo Jacó era um homem comum, e a espiritualidade de Jacó é vivida no comum. Jacó está encontrando Deus no caminho com medo do irmão, por exemplo. Sim, né? no Val de Jaboque. No Val de Jaboque. Jacó está encontrando Deus fugindo do irmão, quando ele usurpa a bênção do irmão, e ele foge e ele tem um encontro com Deus em Betel no caminho. Né? Então na ida. Na ida, isso. E o outro na volta. E o outro na volta. Então na minha visão, a gente precisa sim destacar que existem práticas devocionais fundamentais e importantes para desenvolver essa espiritualidade, porque como nós dissemos, tudo começa em Deus. No entanto, talvez o nosso grande desafio é enxergar que essa espiritualidade saudável, ela começa ali, mas ela não termina ali. Pelo contrário, ela é vivida no comum. Jesus falou alguma coisa sobre isso, Dani? Sobre essas práticas de você desenvolver essa espiritualidade bíblica e saudável? Eu traria assim, né? Eu penso assim, Rev, que a nossa espiritualidade, o desenvolvimento dela, ela parte, como o Rev Dalmo disse, dessas ações que nós tomamos no íntimo, não no intimismo, no íntimo, a oração, a leitura devocional, ela se extrai. Mas eu gosto de pensar que a espiritualidade ela é desenvolvida na fé comunitária. Né? Eu até anotei algumas coisas aqui, no sentido de que a igreja, a comunidade de fé, ela tem alguns atributos que nos ajudam nesse desenvolvimento. E aí, pensando nisso, né? Primeiro, a unidade. A gente está ali como o corpo místico de Cristo unido. Né? E aí, pessoas, né, de todos os lugares. Segundo, a santidade. E aí, quando eu digo santidade, é essa separação do mundo, né? Não é aquela áurea superior, mas assim, é um lugar onde todos estão buscando se parecer à imagem de Cristo. Então, tem essa ajuda mútua. Em terceiro, eu diria a catolicidade, ou a universalidade, né? No sentido de que eu gosto de uma palavra que o reverendo Hernandes disse uma vez, que a igreja ela é o único lugar que você consegue ver o maior empresário da cidade, o homem mais renomado da cidade, carregando uma cadeira para um simples pedreiro sentar. Porque a gente entende que nessa catolicidade a gente desenvolve o outro e o outro nos desenvolve. Né? A espiritualidade, eu acredito que é muito disso, desse compartilhamento. Né? E, como o senhor disse, o Senhor Jesus, vários textos, mas eu acho que o Sermão do Monte é onde... Ali é o ponto, né? Focal. Aí é o paradoxo que a gente Ali tem em relação ao mundo, né? Em relação ao que o mundo nos ensina, vivendo nessa sociedade de alta performance. Quando a gente se volta os nossos olhos para lá, a gente vai ver o quê? Que é totalmente ao inverso. Ao invés, o mundo diz assim, ó, ame os que você gosta, que você ame, e os outros você deixa de lado. Jesus disse o quê? Ame os amigos. Ame os amigos. E os inimigos, se puder... Você odeia. Odeia, destrua, né? E muitas vezes ainda, eu digo Inclusive o Salmo 32 do Lamento de Jerusalém, ele diz que, né, com o povo lá que sufocou eles tinham que lançar os filhos dele nas pedras. Olha só,
o espírito de vingança do ser humano. Então, e eu digo assim que muitas vezes ainda a gente tem nessa autorrealização, autobusca, eu digo que o mundo nem diz que você tem que amar os que te amem, os que você ama. Você tem que amar aqueles que vão te trazer algum benefício. Então, nessa minha autorrealização, né, o que gente tem visto nessa autobusca por satisfação, então vou me relacionar com o Heavy Dalmo ou com o Heavy Lu se eles tiverem alguma coisa para me beneficiar. Sim, e aí Jesus vem no Sermão do Monte e nos quebra no meio, né? Ame os teus inimigos e orem pelos que te perseguem. Então, eu acredito que, como o senhor perguntou, o Sermão do Monte é a base para nós desenvolvermos uma espiritualidade saudável. Eu acredito que... inclusive tem um ponto aqui que a gente vai tratar também, não sei se nesse programa, não sei se vai dar tempo para a gente tratar nesse programa, mas a gente tem um ponto aqui para tratar sobre isso, né? Mas eu só quero dar uma dica aí para vocês e para você que nos ouve, porque Jesus, exatamente em Mateus 6, ele pontua algumas coisas importantes para desenvolver a espiritualidade. Primeiro, ele fala do jejum, né? São as práticas devocionais, o jejum. Hoje em dia parece que quem jejua é só por uma calamidade, né? E não está errado. No Velho Testamento você vê que o povo de Deus jejuava nas calamidades. Mas, antes de tudo, o jejum é uma prática espiritual, sabia? Para quê, pastor? Para você se esvaziar de si e se encher da presença de Deus. Então, práticas que você desenvolve a sua espiritualidade. Segundo, oração. Nós já falamos sobre isso, né? O cristão que não ora, ele não pode desenvolver uma espiritualidade saudável. Por quê? Porque senão ele passa a confiar só em si mesmo. Acha que ele tem poder e força e vão embora para frente. E terceiro, o que ele fala lá? Ele fala da caritas, né? Da caridade, de você ser uma pessoa generosa, de você ser uma pessoa que quando vê um necessitado, você se compadece e dá. Ele fala da mão direita dando, sem a esquerda, saber, e ele fala dessa caridade, desse gesto de amor colocado em prática. Mas tem mais um, viu, meus queridos, que desenvolve a sua espiritualidade. Qual é, pastor? O serviço. O serviço. Não há nada melhor do que você, ao invés de querer ser servido, servir. E a igreja é um lugar maravilhoso para isso, para você servir o próximo, né? Você pode ver que Jesus, no final da sua vida, na ceia, ali tem um gesto dramático de Jesus. Qual foi? O lava-pés. Por que Jesus, na ceia, antes de subir no madeiro, ele lavou os pés dos discípulos? Ele fala lá, eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também uns aos outros. Então, você quer desenvolver espiritualidade? Sirva. Há um livro maravilhoso que se chama Liderança da Toalha. Olha que coisa linda. Talvez você precise de aprender um pouco a liderança da toalha. O que é, pastor? É uma liderança que serve, né? Ao invés de se divinizar por causa de uma suposta, uma preposta espiritualidade, você de repente se dispa, como Jesus fez, e coloca uma toalha e começa a servir a comunidade, servir a sua família, a sua esposa, servir os seus filhos, servir a comunidade que você está inserido, e aí você vai desenvolver uma espiritualidade saudável. Não tem jeito de você desenvolver espiritualidade saudável com o braço cruzado, assistindo Netflix o dia inteiro. E de repente batendo no peito dizendo que você é muito espiritual. A gente tem que servir com amor. Porque servindo ao pequenino, o que Jesus disse? Está servindo a quem? A ele. A ele mesmo, né? Então, meus amigos, é mais ou menos por aí, né? Sim, até o próprio Sermão do Monte que o senhor citou, né? Ele fala do jejum, da oração, do dar esmolas, e ele termina dizendo, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores, né? Ele inclui o serviço ali, né? Então é isso. Mas eu creio que vamos ficar para o próximo programa. Vamos ficar, porque você vê que o tema é bacana e nós temos alguns pontos ainda a tratar. Portanto, olha, siga a gente nas redes sociais, o endereço é IPVO, é muito simples, IPVO,
siga-nos lá, toque o sininho, porque os nossos programas estarão todos no canal da IPVO, tá bom? Quero deixar um abraço aqui para o meu querido Daniel. Opa, eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade. Nosso mineirinho lá de Belo Horizonte, torcedor do Atlético Mineiro, pastor Dalmo, né, aqui conosco. Um abraço para vocês também. E acompanhe então a parte 2 desse programa. E aqui esse servo, pastor Luciano, a gente encerra esse programa, mas na semana que vem nós vamos ter a segunda parte do programa Fé e Espiritualidade, ok? Te espero lá. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.